Salmo 37, 1. A palavra de Deus diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Essa é a palavra do Senhor. Eu queria que você marcasse a sua Bíblia aí, nessa página, porque a gente vai voltar para estudá-la daqui um pouquinho. Salmo 37. Na semana passada nós introduzimos um tema aqui, que a gente chama Princípios que Transformam. É uma série de reflexões sobre o Salmo 37. Nós estamos tentando descobrir alguns princípios na palavra de Deus, que foram dados por Deus para que nós vivamos de forma melhor. Como eu disse na semana passada, princípios podem ser obedecidos ou não. Os princípios de Deus são para a vida. O objetivo de Deus é que quando você obedece os seus princípios, você seja abençoado na obediência. Agora há uma coisa meio estranha em nós, porque nós quebramos os princípios de Deus e ficamos pedindo a Deus que Deus nos abençoe. É bom lembrar a frase de Andy Stanley, quando diz: nunca viole os princípios de Deus se você deseja ganhar ou manter as bênçãos de Deus. Repetindo, nunca viole os princípios de Deus se você deseja ganhar ou manter as bênçãos de Deus. Muitas pessoas quebram os princípios de Deus, quebram a cara, sofrem tremendamente por estarem quebrando os princípios de Deus, gera muito sofrimento na sua família, na sua história, na sua biografia, e depois ficam perguntando: Deus, eu não estou entendendo por que o Senhor permite que eu passe por tudo isso. E tudo estava relacionado ao fato de que você, lá atrás, começou a quebrar princípios de Deus, e você, tolamente, maquiavelicamente, acreditava que Deus poderia abençoar você, mesmo sendo infiel. Meus amados irmãos, Deus não tem compromisso com a infidelidade. Deus tem compromisso com o caráter dele. Deus tem compromisso com as promessas dele. E quando eu obedeço os princípios de Deus, eu na verdade estou aprendendo a viver para Deus, e por conseguinte eu passo a receber as bênçãos de Deus como resultado natural da minha obediência. Então princípios é como eu falei, você pode quebrar se você quiser fazer. Agora não fique aguardando uma vida maravilhosa para você, não fique achando que a sua vida vai ser fantástica, você está quebrando os princípios de Deus, está tudo ok, porque não vai ser. Você está quebrando os princípios de Deus, e as consequências são normalmente sofrimento, dor, angústia e pesar. Você pode não ir para o céu apenas por guardar princípios, mas você pode trazer o inferno até você, se você quebrar os princípios de Deus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, faz uma afirmação muito interessante. O autor diz o seguinte: eis o que tão somente achei. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem reto. Deus fez a minha vida e a sua vida retas, para que nós pudéssemos viver na presença dele. O problema é que a gente começa a buscar atalhos, e a gente se mete em muitas astúcias, e depois a gente não sabe como fazer para desemaranhar o novelo de linho, nem a nossa linha de pesca que enrolou nas nossas mãos e a gente não sabe o que fazer com elas. Por isso Larry Coy, pegando essa afirmação de Eclesiastes 7:29, ele fala o seguinte: a vida é essencialmente simples, mas nós
a complicamos com os nossos pecados. Veja você, não é assim que acontece com a tua vida? Você tem uma vida abençoada, feliz, e de repente você começa a dar umas fugidas assim dos princípios de Deus, e consegue viver, e começa a viver do seu jeito, e lá pelas tantas você diz: o que está acontecendo de errado com a minha vida? O que bagunçou a minha história? Então, meus queridos, nunca viole os princípios de Deus se você quer manter as bênçãos de Deus, ou se você quer ganhar as bênçãos de Deus. Os princípios de Deus são como sinais, é para orientar e para abençoar. Os sinais de trânsito você pode obedecer ou não. Você não precisa obedecer os sinais de trânsito. Se você desobedece, você sabe o que acontece. Você quebra a cara, você sofre acidente, você mata a pessoa, você morre, mas você não precisa obedecer. Você só obedece se você quiser, e você vai levando a vida dessa forma. Então eu queria dizer para você, esses princípios aqui, aplicados na nossa vida, transformam a minha e a sua história. E eu queria hoje considerar o segundo princípio, porque na semana passada nós tratamos o primeiro princípio, que é o princípio do juízo moral. Quando o salmista diz aqui no versículo 1: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Nós dissemos que muitos de nós esquecemos que na verdade o ímpio, existe o juízo moral na face da terra, nós seremos julgados por esse juízo moral, e há muitas pessoas que acham que não existe juízo moral, e vão vivendo do jeito que querem viver. E hoje eu queria trabalhar um outro princípio que nos é colocado nesse texto, a partir do versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Eu queria falar hoje então sobre um dos fatores que mais impede o nosso crescimento na vida cristã, que é a confiança em Deus. O texto nos diz: confia no Senhor e faze o bem. Um dos graves problemas no nosso crescimento da vida espiritual é a nossa dificuldade, a dificuldade que temos de confiar em Deus. Nós temos em nós uma suspeita adâmica. Quando eu falo de adâmica, eu estou falando de Adão, porque desde o Éden, que leva-nos a desconfiar de Deus. E é uma suspeita também luciférica, porque vem de Lúcifer, que insinua sempre para nós que esse negócio de confiar em Deus não é muito bom. O texto da palavra de Deus diz: confia no Senhor e faz o bem. Mas nós vivemos muito mais para aquela música brasileira mais antiga, que foi muito cantada nas nossas rádios, que diz assim: Deus dará, Deus dará. E se Deus não dá, como é que vai ficar, ô nega? Deus dará, Deus dará. Nós temos exatamente essa sensação: Deus vai dar, Deus vai cuidar, Deus vai abençoar, podemos confiar, mas e se Deus não der? Como é que vai ficar?